Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui em Nazaré, estamos aqui no lugar do Sim de Maria. E hoje falaremos de sua maternidade, a Virgem Santíssima que, com o seu sim, abriu as portas da misericórdia. Aqui, com o seu sim, abriu para nós o projeto da salvação. Aqui, segundo alguns padres da Igreja, como o Santo Irineu, a Virgem Santíssima viveu também um caminho humano, na sua maternidade e no seu sim. Em Caná da Galileia, no Calvário, mas também na Igreja, na vida dos discípulos e da Igreja. E para falar desta maternidade que é humana, queremos recordar que na história da Igreja, muitas mulheres viveram esta experiência da maternidade espiritual, como Nossa Senhora, que aqui teve cuidados com o Filho de Deus, mas também da Igreja que estava nascendo. Mulheres foram inspiradas a viver este aspecto do chamado e da espiritualidade. A maternidade na Igreja, chamada maternidade espiritual, que não se faz menos da maternidade biológica. Uma maternidade que fecunda nos irmãos o desejo de seguir a Cristo e de perseverar no seu seguimento. E para falar desta maternidade espiritual, temos aqui conosco a irmã Margherita de Cesare. Irmã Margherita, obrigado. Acredito que esta já seja a terceira vez que participa do nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Obrigada a vocês. Me sinto uma pessoa agraciada. E esta é uma graça particular, viver nesta casa. É para mim um dom especial. Por isso, agradeço sobretudo ao Senhor e todas as pessoas que me estão próximas. Irmã Margherita, é a terceira vez em nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, que agora já tem mais de 2 anos, sobretudo em Portugal e Brasil. Irmã Margherita foi um dos primeiros testemunhos que chamamos no nosso programa para falar desta maternidade. E hoje, pela terceira vez, a chamamos porque o seu testemunho é sempre um convite, um momento para recordar a maternidade da Virgem Santíssima, que sentimos também com as mãos humanas pelas irmãs que vivem aqui. Irmã Margherita é italiana, da ilha de Procida, próxima a Nápoles, província de Nápoles. É religiosa das Irmãs da Caridade da Conceição de Ivrea. Irmã Margherita já está há mais de 50 anos, que entrou na vida de comunidade no Instituto, e já são 42 anos que vive aqui, na Terra Santa, e em especial aqui na Basílica da Anunciação. As Irmãs da Imaculada Conceição de Ivrea dividem com os freis da custódia na acolhida aos peregrinos, mas não somente, mas tem todos aqueles serviços que eu chamo de maternos, em cuidar dos freis, sacerdotes que vivem aqui, dos seminaristas, dos consagrados. Por esta razão, chamamos Irmã Margherita para falar da sua experiência. Irmã Margherita, quando e como nasceu o desejo pela vida religiosa? Posso dizer que desde pequena comecei a sentir alguma coisa interiormente. Porém, particularmente aos 10 anos na primeira Eucaristia. Aos 8 anos, perdi minha mãe e por isso senti a necessidade de doar-me aos outros. Enquanto via outras meninas e outras crianças que não tinham mães ou pais, e por isso senti a necessidade de doar-me a eles. Então, com este pensamento, veio para fora o sentido de doar a vida. Irmã Margherita, por aquilo que entendemos, a senhora ficou órfã de mãe quando ainda era muito pequena. Sim, aos 8 anos, e a minha mãe tinha 35. E eu tinha uma irmã muito pequena que tinha 1 ano e meio. E por isso eu fui um pouco mãe da minha irmã.
mas depois foi preciso deixá-la com minhas tias. E já naquele momento, eu quis ir com as irmãs, porque eu entendi as necessidades das minhas tias. Entendi a necessidade que elas tinham de continuar a vida. Entendia isto aos 8 anos e por isso eu quis ir com as irmãs. E eu fui espontaneamente até elas. Esse desejo de encontrar essa presença materna, nós dizemos isto quando acontece por causa de um trauma, uma ferida, como a perda da mãe. Para a senhora, foi a procura da maternidade. Eu não diria que foi um trauma. Eu vivi com alegria no meio das irmãs. Talvez um trauma por deixar minha irmã. No entanto, eu já frequentava na escola elementar e tinha amigas que tinham e eram órfãs. E por isso já colaborava com elas. Mas já sentia dentro de mim alguns elementos. Uma vocação, um dom, uma vocação particular pela Eucaristia. E por isso estava sempre ali. Eu posso dizer que ali amadureceu a minha vocação, a minha escolha. Antes de tudo, procurei um mosteiro que fosse dedicado à vida ao Santíssimo Sacramento. Mas depois eu senti a necessidade de ofertar minha vida mais ativa, em doação mais pessoal. E por isso o nome Imaculada me chamou muito a atenção. E sem querer fui no exato dia da Imaculada falar com as irmãs e com isso depois nasceu a minha vocação. Irmã Marguerita, nós falamos tanto da vida religiosa, da consagração à vida religiosa, o relacionamento esponsal com Cristo. Pois quando fala, para mim com certeza não é fácil conduzir esta entrevista com a irmã Marguerita, porque vivemos aqui, mas sabemos do teu amor pela Eucaristia e pelo relacionamento esponsal com Cristo através da oração. Mas poderia nos falar um pouco sobre isto? Na vida de uma consagrada, de uma irmã, deste amor esponsal. Falamos de amor, do rosto de Cristo, o verdadeiro amor. Este relacionamento esponsal eu vivo antes de tudo. Antes de ser consagrada como mulher. Porque todas as mulheres, com a sua feminilidade, seguem um caminho. Este relacionamento eu vivo. E vivo na minha consagração. Porém, praticamente com o trabalho que me foi confiado. Pois quando eu estou no meio dos paramentos sagrados, digamos no meio das coisas da igreja, também com os serviços domésticos, eu me sinto relacionando-me com o Senhor. Porque sinto que não é aquilo que faço que tem valor, mas por aquilo que eu sou, pela minha própria consagração. E, portanto, como relacionamento esponsal e enquanto trabalho, não somente com esse sentimento de esposa, enquanto trabalho com a mente e além do espaço doméstico. Vejo diante de mim todas as almas que têm necessidade, todas as crianças que devem nascer, todas as dificuldades das mães, especialmente neste período, neste tempo. Digamos, todas as dificuldades das famílias, as divisões que acontecem neste período. Tivemos catástrofes naturais e, portanto, tudo isto entra na vida. E por isso não é uma coisa abstrata, não. Interessante, irmã Marguerita, eu fico comovido, porque vive aqui conosco, estamos aqui no lugar onde viveu a Sagrada Família, aqui em Nazaré, e ela me faz lembrar um ícone belíssimo da Virgem Santíssima, que está cuidando das roupas de Jesus, de São José, cuidando
do Filho de Deus. E vejo que é isto que a senhora faz com os sacerdotes e com os freis. Sim, digamos que é uma oferta, é para os sacerdotes. Na verdade, quando Maria estava em casa e Jesus ia a Cafarnaum, pelas estradas, fazendo milagres, e eu penso, o pensamento de Maria estava sempre com ele. O que será que ele está fazendo? E depois o Evangelho nos diz que junto aos discípulos tinha algumas mulheres que o seguiam e davam toda a assistência. E eu me apeguei a esta frase evangélica e foi o motivo da minha doação. Elas davam toda a assistência e, portanto, dar tudo. Não pelas pessoas, pelos freis, pelos sacerdotes em si, como pessoas humanas, mas dar tudo. Irmã Margarita, nós ficamos assim, um pouco sem palavras, porque quando falamos de maternidade espiritual, ao menos para mim, no início me parecia um pouco longe de mim. O espiritual não é humano, é outra esfera. Porém, aquilo que a senhora nos diz é como uma mamãe que tem preocupações, que chora, que se preocupa com a igreja. Está falando de uma maternidade muito profunda. Eu gostaria, se a senhora me permite, de recordar um fato que aconteceu há mais ou menos 2 anos, exatamente no início do programa Em Casa com a Sagrada Família. Pela primeira vez deu seu testemunho no nosso programa. A senhora falava de uma maternidade que, quando uma mãe que pensava em abortar estava assistindo à TV e com a tradução do italiano para o português, a senhora falava deste gesto de oferecer as crianças ao mundo, sentindo as crianças nas tuas mãos. Me lembro que era assim a frase, e esta mãe, que já tinha programado o aborto, ficou ali, vendo o transcorrer da entrevista, e depois deixou a criança. Nasceu e escolheu como nome o seu nome para a criança. Colocaram Ana Chiara. Irmã Margarita, diante desse gesto, já se passaram 2 anos, o que isso lhe diz? Depois desse gesto, eu pensei assim: o Senhor prometeu 100 por 1 e a vida eterna. E isto não somente no sentido biológico ou sobrenatural, mas também nas coisas práticas, mas também humanas. O cêntuplo é a vida eterna. O Senhor dá o cêntuplo também com a alma das crianças, das pessoas, isto é, um que doa, mas porém não vê. Tenho certeza que tantas almas como das crianças, como este fato, tantas pessoas, tenho certeza que isto é um dom que o Senhor faz. Digamos que temos uma mudança de direção. Bem, depois de 6 meses deste fato, eu estava aqui em Nazaré, minha mãe voltou para o céu, e irmã Maria e irmã Margarita entraram no meu quarto quando retornei da Itália e me disseram: agora tens a nós. E naquele momento eu me comovi, e ainda hoje me comovo. E para o nosso encontro, peço licença, irmã Margarita, este programa está muito emocionante. Saudamos Natasha e Augusto, da comunidade Shalom, que nos trarão nosso canto no nosso programa. E hoje, falando de maternidade, falando deste testemunho tão importante para a nossa igreja. Maria.
Obrigado, Augusto. Obrigado, Natasha, pelo canto. Felipe, as pessoas que nos acompanham com os pedidos de oração. Muito bem, padre. Temos aqui um pedido de Cristiane Lima, que é uma mãe do Brasil. Ela nos diz: gostaria de pedir orações para mim e para meu filho, pois estou no final da gestação com alguns riscos, pois minha saúde enfrenta muitas dificuldades. Peço a Deus pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré para que o meu filho Moisés venha com saúde e que eu tenha bastante saúde para cuidar dele. Obrigada. Nós que agradecemos, Cristiane, pela confiança no nosso programa. E temos ainda, Padre Bruno, o testemunho de Janete Félix, que é de Campina Grande, do Brasil. Ela pediu orações para seu filho, que deveria fazer um exame para ganhar uma bolsa de estudos numa universidade pública para o curso de medicina. E agora nos escreve agradecendo pelas orações daqui da Santa Casa da Sagrada Família, porque seu filho conseguiu uma excelente nota e, com a graça de Deus, conseguirá ingressar na universidade. Nós te agradecemos, Janete, e parabéns para seu filho pela excelente nota que conseguiu. Estes são os nossos pedidos e saudamos todos aqueles que nos seguem pela TV Canção Nova do Brasil e Portugal e também pela TV Telepate da Itália. E se vocês também gostariam de enviar seus pedidos de oração para que possamos rezar aqui na Santa Casa de Jesus Maria e José, envie vossos pedidos pelo nosso e-mail sagradafamilia@cançãonova.com ou também pelo nosso Facebook Em Casa com a Sagrada Família. Obrigado, Felipe. Felipe é um seminarista, está aqui já faz um ano e já está terminando seu tempo em Nazaré. Felipe, você em um ano viveu uma experiência muito forte com a irmã Marguerita. Eu já fazem 4 anos que vivo e experimento esta maternidade. Quando fui para a Síria, e pelo olhar da irmã Marguerita, nos entendemos. Quando eu estava na Síria, sabia que estava rezando por mim. Como minha mãe, que quando me chamava, dizia: estou indo aqui ou ali em missão, e ela dizia: não se preocupe, eu estou rezando por você. Agora eu sinto isto nas nossas irmãs e, de maneira especial, na irmã Marguerita. Felipe, como é esta experiência de ir embora e deixar esta mãe aqui? Bom, padre, desde o início a irmã Marguerita foi uma verdadeira mãe, porque nós seminaristas, quando chegamos aqui, não sabemos falar nenhuma palavra, nem mesmo bom dia, e ela, com sua paciência, nos ensinou. Me lembro que sempre antes das lições dizia: vamos rezar uma Ave Maria, e isto me ensinou muito. E aquilo que posso dizer é obrigado. Obrigado, irmã Margarita, de verdade. Porque Nossa Senhora aqui ensinou Jesus a falar, e isto é maravilhoso em todas as fases da vida de Jesus. Isto é muito bonito. Irmã Margarita, gostaria de agradecer a Madre Parma, que é a superiora geral das Irmãs da Caridade da Imaculada Conceição de Ivreia, que está em Roma, agradecer por este dom, pois as irmãs estão aqui, já fazem 50 anos, vivendo este serviço. Gostaria de lhe pedir algo a mais, de fazer esta pergunta, e realmente é importante fazê-la, que é sobre a sua formação. A senhora foi professora na creche aqui em Nazaré com as crianças, quando havia chegado. E hoje a encontramos cuidando dos hábitos, das casulas, das batinas dos freis. A encontramos na sacristia, na Igreja da Santa Família. A encontramos também na cozinha, cozinhando e fazendo trabalhos muito simples. Estes trabalhos, chamados escondidos, a diminuíram como mulher. Acima de tudo, me valorizaram. Porque, como dizia antes, não é aquilo que se faz, mas aquilo que a pessoa é. Por isto, qualquer coisa não diminui nada e não avança nada, mas é você que se coloca no Senhor, que quer trabalhar em você. Sobretudo a acolhida. A mulher é feita para acolher e, por isso, acolher a vida nas suas pequenas coisas, dia após dia, nos valoriza e nos faz crescer. Te amadurece e te faz ter a experiência de compreender os outros, nos problemas dos outros.
te faz entender os sofrimentos dos outros e isto nos valoriza e não nos diminui em nada. Irmã Margarita, na última vez do seu testemunho, estávamos nos inícios dos nossos programas que transmitíamos aqui de Nazaré, uma transmissão direta aqui de Nazaré, do lugar onde viveu a Sagrada Família, e quando nos chegou aquele testemunho daquela mulher do Brasil que tinha decidido acolher a maternidade e permitiu o nascimento daquela menina, e nós da produção do programa, no início dissemos que todos os sacrifícios que tínhamos feito e faríamos já tinham sido pagos, porque uma vida foi salva, com o testemunho da irmã Margarita. E hoje são tantas mulheres e tantas mães que estão nos escutando. Irmã Margarita, como uma mãe espiritual e muito humana, poderia deixar uma mensagem às mulheres religiosas que têm o desejo de acolher a maternidade? Eu, todos os dias na missa, ofereço na patena e no cálice todas as crianças que nascem e todas aquelas que as mães trazem ainda no seu ventre. E nesta casa da Sagrada Família, de maneira especial, eu rezo sempre pelas famílias para que sejam unidas. E quando escuto sobre um divórcio e outras coisas difíceis, estas coisas me causam muita dor. Eu digo a todos para viver esta fé e, sobretudo, a paz interior, para se aproximarem aos outros com tranquilidade, levando sempre uma palavra boa, mas, acima de tudo, doando a si mesmo. Isto é, levar a paz para aqueles que se aproximam. Porque hoje as pessoas correm demais, estão cheias de problemas, por isto é necessário a paz. A coisa mais bonita que existe é a paz. Irmã Margarita, não foi fácil trazê-la aqui hoje, porque resistiu um pouco e eu dizia, deve ir e falar de novo. Geralmente eu resisto. Eu insisti, o seminarista Felipe insistiu, a nossa coordenadora, que é responsável pelo nosso programa, seja Dani e Nice, insistiram. E obrigado por ter vindo. Eu de verdade estou um pouco emocionado, porque todas as vezes que lhe escuto falar, meu coração se enche de alegria, meus olhos se enchem de lágrimas. Não são de tristeza, mas de alegria, pois o Senhor é fiel à sua promessa. O Senhor é fiel na nossa vida, na nossa igreja, na missão da igreja. E hoje temos aqui um exemplo da maternidade da igreja. Pode ser que a senhora não se dê conta da irmã Margarita, mas muitos de nós somos tocados, nós que estamos aqui presentes e tantos que nos acompanham. Desperta em nós o desejo de nos oferecermos, de vivermos a maternidade e a paternidade na igreja. Obrigado, irmã Margarita. Chegamos no final do nosso programa. Obrigado ao Senhor. Não sou eu, é Ele que trabalha. E no final queremos nos confiar, nos consagrar a todas as famílias, todas as mães, todas as mulheres, as religiosas, mães que têm o desejo da maternidade espiritual, para todos nós cristãos. Queremos confiar todos à Santa Família de Nazaré. E com a oração da irmã Margarita e com a bênção, queremos confiar todas as famílias à Santa Família de Nazaré. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. E esperamos todos vocês na próxima semana no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. É o perfume do Evangelho que chega até a sua vida. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa.
Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site